Queridos amigos, estamos aqui novamente reunidos para a nossa reflexão semanal. Dessa semana será com a Vânia, que está aí no background esperando para a oportunidade de falar. Vamos dar alguns recadinhos rápidos. A casa está reaberta, parcialmente reaberta. É necessário se fazer uma reserva, porque os espaços são limitados. Vai no website da casa, akssma.com, tem lá as instruções de como proceder, toda a parte de cuidados que devem ser efetuados antes de sair da casa. E temos nesse sábado agora uma palestra com a Suzana Simões, cujo tema é Escolha Viver. Haverá tradução para o inglês, então se você tem amigos que falam a língua inglesa e querem participar, sinta-se à vontade. Novamente, é necessário fazer reserva para presencial, né? Para assistir presencial lá na casa. Acho que é basicamente esse o recadinho de hoje. Então, vamos nos recolher, relaxar nosso corpo, nossa mente, fechar nossos olhos, nos botar em equilíbrio, ter certeza de que os nossos bons espíritos, aqueles que nos acompanham, que queiram nosso progresso, nossos anos de guarda, nossos amigos de vidas passadas, esses espíritos beneméritos que seguem no trabalho de Jesus, participam do seu concurso, com sua inteligência, nos ajudam a abrir nosso entendimento, que a gente possa se fazer presente na nossa vida, no momento de agora. Deixamos nossos problemas ali na porta, podemos voltar para ele mais tarde, abrir nossa percepção mental, e pedir aos mentores da casa, esses espíritos dedicados ao trabalho com Jesus, sua permissão para as atividades que vamos iniciar. Pedimos também o Mestre Jesus, Filho do Mestre, que a sua presença se possa sentir, que a presença dos nossos anjos da guarda se faça menos ostensiva, que nós possamos estar em equilíbrio diante do trabalho que se nos apresenta, que possamos internalizar a lição e nos ver como somos, espíritos imortais, num trabalho temporário na Terra, que possa estar conosco, a certeza do futuro melhor, e que a nossa participação, pequena que seja, é importante e é única. Pedimos, Senhor, Senhor, possamos prosseguir as atividades. Que assim seja. Então, nossa amiga Vânia vai dar o prosseguimento. Vamos estar. Obrigada, Gilberto. Boa noite a todos. Que a gente, então, possa permanecer nessa paz, nesses momentos de vibração que a gente acabou de ter e que nos inspirem para que a gente realmente dê conta do nosso recado. A mensagem que foi nos pedido hoje para fazer o estudo vem do livro Fonte Viva, psicografia de Francisco Cândido Xavier, e capítulo 34, pelo Espírito Emmanuel. Capítulo 34, Guardemos o Cuidado. Esse é o título da mensagem. E então Emmanuel começa descrevendo, explicando um trecho do apóstolo Paulo, que diz assim: mas nada é puro para os contaminados infiéis. Preparem-se, apertem os cintos de segurança, que a mensagem de hoje é forte. Então Emmanuel começa assim: o homem enxerga sempre através da visão interior, com as cores que usa por dentro,
julga os aspectos de fora. Pelo que sente, examina os sentimentos alheios. Tudo bem por aí? Todo mundo ainda tranquilo? Na conduta dos outros, supõe encontrar os meios e fins das ações que lhes são peculiares. Está piorando, né, gente? Está cada vez piorando mais. Ele não nos alivia. Daí o imperativo de grande vigilância para que a nossa consciência não se contamine pelo mal. Ou seja, se a nossa consciência estiver contaminada pelo mal, por pensamentos negativos, é com isso que a gente vai enxergar os outros. É com essas coisas que a gente usa por dentro que a gente vai julgar os aspectos que estão fora. E pelo que a gente sente, é que a gente vai sentir, vai examinar os sentimentos dos outros. Então, é imperativo, é o imperativo da grande vigilância para que a nossa consciência não se contamine pelo mal, como diz o Paulo. Mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Né? Quem consegue só ver maldade em tudo, é porque lá dentro ainda tem, é o que está carregando. Né? Como é que eu tenho uma fala que diz que quando Pedro fala de Paulo, eu sei mais de Pedro do que de Paulo. Né? Essa frase explica muito onde Emmanuel quer chegar. E ele continua. Quando a sombra vagueia em nossa mente, não vislumbramos senão sombras em toda parte. Junto das manifestações do amor mais puro, imaginamos alucinações carnais. Se encontramos um companheiro trajado com louvável apuro, pensamos em vaidade. Ante o amigo chamado à carreira pública, mentalizamos a tirania política. E se o vizinho sabe economizar com perfeito aproveitamento da oportunidade, fixamos-lo com desconfiança e costumamos tecer longas reflexões em torno de apropriações indébitas. Quando ouvimos um amigo na defesa justa, usando a energia que lhe compete, se defendendo, relegamo-lo de imediato à categoria dos intratáveis. Quando a treva se estende na intimidade de nossa vida, deploráveis alterações nos atingem os pensamentos. Virtudes, nessas circunstâncias, jamais são vistas. Os males, contudo, sobram sempre. Os mais largos gestos de bênção recebem lastimáveis imperfeições. Guardemos cuidado toda vez que formos visitados pela inveja, pelo ciúme, pela suspeita ou pela maledicência. Casos intricados existem nos quais o silêncio é o remédio bendito e eficaz. Porque, sem dúvida, cada espírito observa o caminho ou o caminheiro, segundo visão clara ou escura de que dispõe. E assim Emmanuel também termina essa passagem. Fica o convite para que a gente leia e estude o livro Fonte Viva, no capítulo 34. Então, para fazer esse estudo, a gente foi buscar algumas ajudinhas, é claro, porque isso que a gente faz aqui não é uma reflexão só nossa. A gente espera que seja um estudo baseado em pessoas que sabem muito mais do que nós. E que a gente gostaria, então, nesse momento, de compartilhar com todos. Então, buscamos alguns auxílios. Vamos começar por um auxílio na filosofia. E na filosofia ouvimos alguns comentários que a gente achou interessante compartilhar. Foi perguntado para o professor Leandro Carnal um dia como lidar com a miséria humana. E eu achei muito interessante a resposta dele. Ele disse, não se excluindo da miséria humana, não nos considerando pessoas de bem, simplesmente melhores do que os outros. Isso já é um grande aspecto, né? Porque é tão difícil, né, a gente perceber as nossas próprias misérias. É muito fácil perceber a miséria do mundo, mas o problema, enquanto a gente colocar o problema sempre no outro, o problema é sempre do outro. A gente
faz essa viagem para perceber onde é que é a nossa participação. E quando a gente considera que nós somos pessoas de bem, a gente se acha no direito, porque, afinal de contas, nós somos pessoas de bem, nos consideramos pessoas de bem, em colocar a nossa opinião acima da opinião alheia, até por um objetivo altruísta. A gente acha, não, para as coisas, para o mundo ser melhor, para as coisas ser melhor, tem que ser assim. A nossa opinião se radicaliza com muita facilidade quando a gente pensa assim. Outro filósofo bem mais antigo que a gente vai buscar é Platão. Platão dizia que o maior impedimento para o conhecimento é pensar que já sabemos. Quando a gente pensa que a gente sabe tudo, como que a gente pode aprender? Como que a gente pode aprender alguma coisa? Quantas vezes, quando a gente conversa com pessoas, a gente está ali esperando a hora de falar, porque estamos cheios de conhecimento para compartilhar, mas nem sempre a gente tem a pausa para ouvir o que o outro está dizendo, para ver se a gente tem alguma coisa para aprender com aquela pessoa, por mais simples que ela seja. A gente tem sempre que aprender, né? A gente aprende o tempo todo quando a gente tem interesse em aprender, quando tem espaço dentro de nós para aprendizado. A gente aprende com seres humanos, a gente aprende com a natureza, com os animais. Eles têm sempre muito o que compartilhar. Mas quando a gente está cheio de nós mesmos, de muito conhecimento, né? Como a historinha da xícara, do discípulo que foi pedir para o mestre ensinar para ele, passar para ele o conhecimento, e o mestre ouve ele falando das suas coisas enquanto coloca o café na xícara, o chá na xícara. E de repente a xícara transborda e cai no pires, e cai em toda parte. E o discípulo fala, mas o senhor não está vendo que está transbordando? Eu estou vendo. É assim que você também está, cheio de informação. Uma cabeça que está cheia de informação, que sabe muito, não tem espaço para mais nada, como não há mais espaço nessa xícara. Então, é um alerta para nós, para que a gente tenha cuidado de parar para ouvir, parar para aprender e não nos acharmos sempre conhecedores, né? Porque é através dessa ótica é que a gente vai enxergar o mundo. Então, com esse comentário dos filósofos, vamos buscar também auxílio de Kardec. Então, me pareceu necessário e apropriado, nesse estudo dessa autoanálise, né, de tentar conhecer um pouco mais de quem nós somos. Somos pessoas de bem? Não somos pessoas de bem? Como assim? Que tipo de espírito nós somos? Onde eu me coloco em tudo isso? O que eu posso me considerar? Afinal de contas, o convite é do autoconhecimento. Então, vamos buscar Kardec. E Kardec, então, no Livro dos Espíritos, capítulo 1, ele fala sobre a natureza dos espíritos. E na questão 96, ele pergunta assim, os espíritos são iguais ou existe entre eles uma hierarquia? E os espíritos respondem que são de diferentes ordens, segundo o grau de perfeição a que chegaram. E a resposta é bem longa. Essa é só a primeira frase da resposta, mas sugerimos que a gente leia esse capítulo para que tem muita coisa para aprender. Ele diz que os espíritos são de diferentes ordens, mas que não são ordens bem estabelecidas. É uma progressão imensa, que agora ele vai dividir nesse capítulo só em termos didáticos, para explicar mais ou menos quais são as categorias, assim, a grosso modo. Né, resumindo um pouquinho o que foi dito nesse capítulo. Então ele começa da terceira ordem até a primeira. E na terceira ordem ele coloca que são os espíritos que têm característica geral da predominância da matéria. São os espíritos que ainda têm propensão ao mal, onde o orgulho, o egoísmo e todas as mais paixões lhe são como consequência. São os espíritos impuros. Né? E ele divide, então, esses espíritos ainda em 10 classes. Mas a gente só precisa falar agora sobre preponderância da matéria sobre o espírito, propensão ainda ao mal, orgulho, egoísmo, todas as más paixões.
Aí a gente fala, ai, será que eu estou nessa categoria? Ai, meu Deus. Parece que eu já não sou tão mal assim, parece que eu já estou procurando fazer o bem, parece que eu já estou tentando seguir o caminho, estou tentando vencer, né? Todas essas mazelas. Aí a gente então vai para a segunda categoria. Vamos lá ler a segunda categoria. A segunda categoria seria a dos bons espíritos. Ah, o nome tá bom, né? Talvez já esteja, talvez a gente esteja chegando aí. Vamos lá ver. Aí Kardec vai explicar. Características gerais. Então, já é a predominância agora do espírito sobre a matéria, e não da matéria sobre o espírito, como anterior. É do espírito sobre a matéria. O desejo do bem. Olha só, tem desejo do bem. Então, quem sabe já está nessa categoria firme. Aí ele fala mais algumas coisas, aí ele fala assim, uns têm ciência, outros têm sabedoria, outros têm bondade. Não precisa ter tudo, pode ter um de cada vez, não precisa ser bom, sábio, ciência, não, pode ter um pouco de cada. Né? É o homem que une essa vontade inefável do bem e da bondade, que se nutre dela. Mas aí ele fala uma coisa que desanima. Ele diz assim, eles não mais experimentam o ódio, o rancor, a inveja, o ciúme, e fazem o bem pelo bem, sem se preocupar em nada, o que tem de troca, o que vai receber, se vai ser reconhecido, se não vai reconhecido. Pronto. Acabaram-se as esperanças. Fechou o tempo. Ou seja, é complicado, né? A gente se considerar melhor que os outros fica bem complicado. Quando a gente olha a descrição do que são os espíritos imperfeitos, o que são os espíritos bons. Depois tem a terceira classe, a primeira classe, né? Que pode ser que alguém se categorize nessa classe, então a gente vai ler, com certeza. Às vezes pode não ser nós, mas alguém que a gente conhece. Esses são os espíritos puros. Ele não sofre mais a influência da matéria. Tem superioridade intelectual e moral absoluta em relação aos espíritos de outra ordem. Né? São espíritos puros. É uma classe única, não é dividido em classes. O primeiro ele dividiu em 10 classes, o segundo do espírito bons ele divide em 5 classes, mas os puros é uma classe única. Né? Com certeza a gente conheceu, mais bem documentado que a gente conhece é Jesus, o nosso modelo para a gente seguir. Então, nessa nossa busca desse autoconhecimento, nesse nosso exercício, a gente faz fazer uso um pouquinho da filosofia e do conhecimento filosófico do Espiritismo sobre quais são essas categorias e onde a gente se enquadra. É claro que é um espectro, a evolução não é estagnada em fases, nós estamos por aí, em algum lugar. Dependendo do nosso esforço, a gente pode progredir mais um pouco nesse âmbito dos bons espíritos, que pode ser o nosso objetivo. Né? A gente espera que seja o nosso objetivo. Então, continuando, a gente foi agora buscar auxílio com nossa querida amiga Joana de Ângeles. E temos estudado, junto do nosso grupo de estudo, o livro Jesus e Atualidade. E o estudo dessa semana foi muito apropriado para a nossa reflexão de hoje. E a gente gostaria de compartilhar alguns aspectos. Ela diz, em um dos capítulos, que Jesus, no capítulo Jesus e a Tolerância, que o julgamento que ignora as causas do problema do outro demonstra o primitivismo moral do homem, ainda lobo do seu irmão. Então, a gente que acabou de olhar em Kardec as características dos espíritos, e ela coloca aqui que esse julgar o outro, ignorando totalmente as causas, por que aquela pessoa é o que é, faz o que faz, que isso nos denuncia a nossa moral, denuncia como o lobo de nossos irmãos. É um puxãozinho de orelha. E aí depois, no capítulo seguinte, Jesus e Honra, ela dá uma receitinha para a gente de como que a gente pode mudar esse quadro, de alguma forma. E ela fala da honra de Jesus, da moral que Jesus
de Jesus. E ela lembra, ela lembra que, apesar de toda a superioridade moral de Jesus, ele não esmagava ninguém com a sua autoridade. Não tinha uma soberba que as pessoas chegavam e falavam, nossa, como ele é bom, meu Deus. E as pessoas se sentiam pequenininhas, menosprezadas, porque como ele era tão bom, eu vou me sentir tão pequena. Pode ser que quando a gente pense na pureza de Jesus, olhando, né, nas classes dos espíritos, ele é um espírito puro, nossa, como eu estou longe de ser um espírito puro. Pode ser que a gente se sinta pequeno, mas talvez por causa da nossa própria ambição, né? A gente quer ser, a gente não tem muita paciência com a gente mesmo. Mas não Jesus. Jesus não fazia as pessoas se sentirem assim. Pelo contrário, ela diz, as pessoas se sentiam muito em paz perto dele, sentiam uma paz profunda. E elas faziam a escolha de segui-los assim, pelo seu livre-arbítrio. Ninguém era obrigado a seguir Jesus. Faziam porque queriam, porque se sentiam profundamente bem e em paz. Né? E ela diz que Jesus, ele sabia onde ele ia, ele sabia qual era o objetivo dele no planeta. E nada detinha ele. Ele seguia, ele sabia que seria um caminho árduo, seria um caminho com muitos empecilhos, mas ele permanecia firme no seu caminho. Né? Então ela nos diz o seguinte, que para conseguir essa luz interior, né? Porque para a gente enxergar bonito lá fora, a gente tem que estar bonito aqui dentro. Para a gente enxergar o bem, segundo Emmanuel nos ensinou, a gente tem que buscar esse bem. Então, dentro de nós. Então, o Joana nos fala assim, para conseguir a luz interior, é necessário primeiro, a luz do conhecimento. A gente precisa de conhecimento para a gente poder pensar melhor, discernir as coisas, entender melhor o que vai dentro e o que vai fora. Então, quando a gente fala em conhecimento, a gente pode pensar, temos que ler muitos livros, assistir muitas palestras, conhecer muitos autores. O importante não é a quantidade de tudo isso que a gente vê. O importante é a gente parar e realmente tentar entender, mesmo que seja pouco, mesmo que seja uma leitura de cabeceira à noite, mesmo que seja uma palestra, mesmo que seja uma observação, que a gente procure absorver aquilo, trazer aquilo para a nossa vida. Né? Porque às vezes é melhor a gente ler menos, mas praticar mais, do que ler, estudar, participar. E no nosso dia a dia fica uma confusão de ideias que a gente não parou para meditar o que aquilo significa para o nosso eu íntimo e não consegue colocar aquilo em prática. Então, talvez, às vezes, a gente precise buscar o conhecimento, sim, mas buscar absorver aquela leitura, aquele conhecimento na prática do dia a dia. Outra coisa que ela diz que é muito importante para essa luz interior, além do conhecimento, é identificar e seguir o nosso objetivo, a nossa tarefa. Jesus sabia qual era a tarefa dele, sabia qual era o objetivo dele. E nós sabemos qual é o nosso objetivo? Quando a gente sabe qual é o nosso objetivo, fica mais fácil fazer boas escolhas. As escolhas que vão nos verdadeiramente fazer felizes. Porque quando a gente não sabe onde a gente quer chegar, como diz Alice nos Países das Maravilhas, né? Quando pergunta acho que para o gato, onde você quer ir? Eu não sei para onde eu quero ir. Ah, então qualquer lugar, qualquer caminho tá bom. Qualquer caminho que você quiser seguir tá bom. Né? E a gente não pode seguir qualquer caminho, porque se a gente não sabe onde a gente quer ir, a gente faz escolhas que depois fica difícil a gente acertar, voltar para o caminho que a gente queria. Sempre tem jeito, mas a gente complica um pouco a nossa trajetória. Então, o conhecimento para nos ajudar a discernir e procurar entender qual é o nosso objetivo, fazendo então as melhores escolhas para que a gente chegue lá. Se o nosso objetivo for nos tornarmos seres humanos melhores, né? Trazer essa luz para dentro, julgar menos as pessoas, nos tornarmos espíritos bons, verdadeiramente bons, subir na categoria
que Kardec nos explica, né? Sair daquela categoria de espíritos imperfeitos e conseguir dar mais alguns passos firmes no caminho de sermos espíritos bons, a gente vai encontrar dificuldades. A gente vai, com certeza, encontrar dificuldades. Mas se a gente tiver certeza, como Jesus tinha, nosso modelo, que é aí que a gente quer chegar, fica mais fácil da gente fazer as escolhas que vão fazer a gente chegar lá. Sem tanto sofrimento. Sem dor, a gente não pode garantir, mas o sofrimento talvez diminua, porque a gente sabe a gente quer ir, a gente tem um objetivo. Né? Quando um corredor quer correr uma maratona, às vezes ele está com a bolha no pé, a dor está lá. Mas ele sabe onde ele quer chegar, ele vai chegar até o fim da maratona, mesmo que a bolha comece a sangrar. E quando a gente sabe o nosso objetivo na vida, é mais ou menos assim que acontece. Os problemas vão surgir, as tentações vão aparecer para que a gente vá para um caminho ou para o outro, aqueles que a gente ainda tem tendências a fraquejar, mas a gente pensa, não, mas se eu fizer isso, isso não vai me fazer bem. Isso pode parecer que é bom agora, essa porta bem larguinha pode ser muito boa agora, mas daqui a uns anos isso vai causar sofrimento para mim, para outras pessoas, vai causar danos, isso vai ser bom para mim, o que é bom para mim também é bom para as pessoas ao meu redor, é bom para a humanidade. E quando a gente já vê que a resposta disso é não, provavelmente não é o melhor caminho. Provavelmente não é o caminho do nosso objetivo. Se é esse o nosso objetivo, se a gente concordou que esse é o nosso objetivo. Então, Joana diz que é assim, que identificar e seguir nossa tarefa é o nosso objetivo e saber o que queremos na vida é um processo parto do nosso amadurecimento espiritual. Então, esse conhecimento, ela diz que é tão difícil que ela comparou a um parto. Quem teve filho sabe como é um parto. Então, é um parto. Ter que passar por esse processo de autodescobrimento. Mas é ele que vai nos levar ao amadurecimento moral. É muito bonito de ler isso. Então, ela diz que ter a coragem de escolher o que é melhor para conquistar essa busca, que mesmo que dolorosa, a gente deve ir em frente e que a gente deve usar Jesus como nosso modelo e guia. E, por final, ela fala sobre essa ausculta, que a gente deve entrar em nós mesmos e auscultar nossa consciência, esse nosso guia íntimo, a fim de saber o que pretendemos, o que é melhor para nós e assim conquistarmos. Ao escutar, que nem o médico põe ali o estetoscópio para escutar o coração, a gente deve fazer isso com a nossa consciência e ver ali o que é o nosso guia íntimo, o que o nosso guia íntimo está nos dizendo nesse momento. Ela diz então, e essa talvez seja uma reflexão nossa, que enquanto a gente for escravo desses sentimentos que tisnam as nossas cores interiores, como a raiva, a inveja, o ciúme, a soberba, a gente não é livre, a gente não tem livre-arbítrio, a gente é prisioneiro desses sentimentos. Então, esse convite interno nos convida também a ter essa liberdade que a gente sempre busca. Então, a gente vai lembrar o que Emmanuel nos falou lá no comecinho. Ele diz que o homem enxerga sempre através da visão interior. A forma que julgamos os outros reflete o nosso interior. E pelo que sentimos, examinamos os sentimentos alheios. E Joana, então, nos dá mais uma dica. Ela diz assim, somos seres em construção. Que a gente possa se perdoar. Não somos ainda seres perfeitos, completos, né? Então, essa reflexão de hoje talvez seja um pouco dura. Talvez faça a gente sentir, às vezes, culpa, mas não é esse o nosso objetivo, nem o objetivo de Jesus e dos grandes que nos precederam, que a gente citou aqui hoje. É que a gente simplesmente aceite a nossa humanidade, e que, com certeza, se a gente aceitar a nossa humanidade e fizer essa busca, nos libertando de culpa, nos libertando de nos sentirmos na obrigação de sermos melhores, e aceitar, somos
somos. Tenho ainda essas dificuldades, tem momentos que eu sinto, ai, que pena, mas eu ainda sinto raiva, inveja, ciúme, ainda existe. Quando a gente admite isso dentro de nós, estamos dando um passo incrível na aceitação do outro. E quando a gente se torna ser humanos melhores, nós somos melhores para as outras pessoas instantaneamente. Somos melhores para a nossa família, somos melhores para a nossa comunidade, para o mundo. Então, que essa noite, que essa reflexão nos sirva de convite para escutar nosso coração, como Joana nos convidou, para que a gente se sinta mais consciente de quem nós realmente somos, do que nós realmente queremos, e dando esse pequeno passo, a gente consiga se tornar pessoas melhores, mais felizes para nós e para todo mundo. Que Jesus nos abençoe, nos proteja, nos dê ânimo, energia e muita paz. Que assim seja. Que assim seja. Obrigado pela reflexão. Muito bom. Muito bom. Então, vamos nos recolher. Vamos poder fazer nosso encerramento. Vamos novamente nos centrar, nos colocar em equilíbrio, abrir nosso entendimento para a percepção, para os espíritos que nos cercam, que nos orientam, que querem o nosso progresso. Dar de nós o que temos de melhor. Vibrar pelo equilíbrio do planeta, pela boa vontade dos liderantes, dos governantes, dos líderes do mundo, que eles possam se aperceber na sua real dimensão e na sua real responsabilidade diante da vida dos viventes. Possamos vibrar por aqueles que se encontram nos hospitais, no processo de recuperação, principalmente da recuperação espiritual. Ninguém passa pela dificuldade sem o sustento necessário. Que eles possam perceber a presença de amigos queridos e dedicados que se cercam. Essas boas relações também se estendem aos pobres do mundo, sem teto, que eles percebam que nunca estão sozinhos. Pedimos por nós mesmos, pela nossa família, onde quer que se encontrem, encarnados e desencarnados, eles possam receber a presença dos seus amigos espirituais, dos seus amigos da guarda. Enfim, nós pedimos por nós mesmos, que nós possamos internalizar a lição, nos lapidar internamente, como dizia Bezerra de Menezes, que nós possamos vivenciar a cordura, um exemplo tão clássico que Jesus deixou para nós. A cordura. Jesus via tudo através do bom ânimo, da cordura. Ele via o espírito superior naquele espírito, naquela semente de espírito que estava crescendo no planeta Terra. Para que nós possamos carregar essa pintura, essa lente para tudo que fizermos no nosso dia a dia. Que a paz de Jesus fique conosco, que possamos nos encontrar novamente aqui na semana que vem. Que assim seja. Boa semana a todos. A gente se vê na casa ou aqui. Boa noite.